se tem um mercado que continua dando boas notícias ao produtor, é o mercado de café. Os preços voltam a subir nas bolsas internacionais nesta quarta-feira, hoje é 5 de fevereiro de 2025, fazendo novas máximas e querendo buscar os US$ 4 por libra-peso, senhoras e senhores. Então, mercado muito complexo, um mercado muito denso, e é isso que nós vamos tratar agora neste boletim com o senhor Lúcio Dias, que é consultor de agronegócios do café, grande parceiro do Notícias Agrícolas já há muitos anos. Lúcio, é um prazer ter o senhor conosco mais uma vez. Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, muito obrigado mais uma vez pela oportunidade de estar falando com vocês a respeito desse nosso tão é, complexo mercado de café e de uma bebida tão maravilhosa como o nosso café. Verdade. Lúcio, a gente estava conversando um pouquinho antes de entrar no ar, né? Eu dizia, mas não tem mais para onde ir. E o senhor me dizia, tem, Carla, vamos para cima ainda. Ainda tem espaço para subir. Continua esse movimento. Tem espaço de fato para essas altas continuarem aparecendo, Lúcio? Olha, se a gente for comparar com outras commodities, o que já aconteceu, por exemplo, em cacau, o que já aconteceu em soja, que já aconteceu em em outros mercados, espaço sempre tem, tá? Sempre tem. É, é um mercado hoje que tem, ele está numa tendência e contra a tendência é muito difícil a gente é, ir contra, né? Então, todo mundo que entra nesse mercado entra só comprando e a gente está vendo o mercado aí batendo as novas máximas de hoje aí. Nesse exato momento eu não estou vendo a tela, mas chegou a 390,60, que é o mercado que eu acompanho o café há mais de 40 anos, eu nunca tinha ouvido esses níveis de preço, né? A gente tem que considerar que a gente teve preços mais atrás, nesses nível de 350, 370, e se a gente for considerar a inflação no mundo, ele não está no patamar tão alto quanto já esteve, né? Então a gente fala, um raio histórico, mas é histórico mesmo, sem considerar inflação. Senão, se deflacionarmos isso daí, ainda não chegamos aí no potencial máximo de alta de preço aí. Lúcio, na última entrevista que o senhor deu ao Notícias Agrícolas, o senhor falou justamente sobre isso, como nós estamos vivendo um déficit histórico de café. Não é Brasil, é mundo, né? Nós estamos falando de um cenário global que preocupa muito. O quanto nós temos que ainda entender que esse fundamento tem espaço no caminhar dos mercados, o quanto os traders, os agentes do mercado, os players do mercado estão olhando para esse déficit de oferta e que tamanho ele tem agora, esse buraco na oferta de café. Olha, eu falo muito eu uso muito uma expressão que a gente vê o mercado muito pelo retrovisor e sem olhar pelo para-brisa, né? E hoje a gente tem que olhar o mercado pelo para-brisa, entendendo o que está acontecendo, o que está vendo, a quantidade de lojas, a quantidade de coffee shops, a quantidade de mercado. O café hoje virou uma, uma uma distração, virou um prazer, virou um ponto de encontro. Há muito tempo atrás ele foi reinventado, né? E no mundo todo, o aumento grande do mercado de café nos países asiáticos, no Oriente Médio. Então, mudou radicalmente o que a gente a tendência de consumo, né? Paralelamente, tá, no passado a gente sempre tinha grandes estoques de governo brasileiro, grandes intervenções de mercado, coisa que não existe mais hoje. A gente trabalha com livre mercado completamente sem, é, sem essas intervenções. E com isso daí, com esse aumento de consumo, os estoques foram consumidos, os problemas climáticos que a gente teve, é, importantes e sérios, cai com uma pequena com queda de produção. E toda essa história que a gente viu ultimamente de o estoque minimizado para maximizar os resultados das empresas e tudo mais, foi deprimindo o sistema produtivo. A gente teve períodos de preços bastante deprimidos
E as consequências hoje a gente enxerga agora, onde qualquer problema climático causou uma alta acima do desejado, talvez, com níveis de preço bastante fortes. Os produtores já venderam, tem pouquíssimo café para vender, e é, estou vendo aí que esse mercado não tem força de realização. E quando a gente pensa nessa mudança do consumo, Lúcio, o que precisa também estar no radar do mercado quando o assunto é a demanda? Diferente de outras commodities, quando tem um avanço tão intenso e contínuo dos preços, outras commodities elas sentem diferente. A demanda se retrai de alguma forma ou é substituído. O café não. O café tem uma demanda muito mais resiliente a essas altas, né? O quanto disso também ainda tem sido observado pelo mercado, porque o senhor já me trazia um outro alerta. A demanda sentiu um pouquinho nessas últimas semanas e está um pouquinho mais contida, né? Que comportamento a gente tem que entender agora? Olha, com sinceridade, eu não sei se a demanda está contida ou a indústria está utilizando os estoques, aguardando Certo. uma mudança desse mercado, tá? Realmente a demanda está a procura pelo café está um pouco menor, uma pelo fato de ter pouca oferta, tanto é que os diferenciais de preços de mercado interno, de mercado brasileiro, eles estreitaram. Hoje você não vê mesmo café nesses níveis, você não vê no mercado internacional falando em preços deprimidos, em diferenciais largos, muito pelo contrário. O que eu vi hoje para cafés fine cups brasileiros, mesmo sendo um café miúdo, já o pessoal só está trabalhando com diferencial positivo, um good cup com um diferencial um pouco abaixo só de Nova York. Então, a, isso daí mostra que o mercado é firme, a disponibilidade é pequena e tem pouca oferta. Na hora que o industrial ele sente isso, ele tenta comprar o mínimo possível para poder ver se esse mercado ele se ajusta favoravelmente. Pode até acontecer com a entrada de safra da produção de Conilon no Brasil e outras origens, mas eu acho que ainda vai demorar um pouco mais, tá? Não é nesse exato momento que aparecendo que vai acontecer isso. Lúcio, e a gente está olhando para os preços hoje, por exemplo, o contrato março chegou a bater 3 dólares e 90, agora nesse momento 3 dólares e 90 por libra-peso, mais de 1,7% de alta. O mercado vai buscar os 4 dólares por libra-peso? É essa trajetória que a gente deve ver as cotações fazerem? A semana que vem, na sexta-feira, tem o vencimento das opções, né, em Nova York, e tem uma posição muito grande de 4 centavos de dólar por libra-peso, e pelo jeito, a própria alta do mercado ela alimenta novas altas, né? Então, quem lançou essas opções, ele tem que comprar futuros para se proteger, a gente chama de fazer o delta hedge, fazer a proteção da posição que ele assumiu, então isso daí gera mais compra. Com esse mercado com pouco vendedor, a gente vê esses níveis aí, essas altas recorrentes diariamente, tá? Para o produtor, praticamente já não. A posição contra março, ela já praticamente já se expirou, né? Não tem tempo hábil de fazer negociação contra o março para ter embarque e gerar preço para o produtor. O produtor já tem que começar a olhar para o mês de maio e mês de julho, né? Que é o que vai importar para as negociações de físico. E, mesmo assim, as negociações de físico muito apertadas. Hoje de manhã, antes do mercado subir, o pessoal já estava falando em R$ 2.700 por saca de café, de uma bebida boa. Então, realmente, o mercado, como a gente falou antes da gente abrir, que é um mercado extremamente complexo e de oportunidades para poucos estar participando, que a disponibilidade de café é muito pequena. Lúcio, o quanto
dessas altas podem ser capturadas, o quanto desse momento pode ser capturado pelo cafeicultor brasileiro, pelo produtor do Brasil, porque sabemos dessa baixa disponibilidade, inclusive isso dificultando a comercialização. Como é que o senhor está vendo o momento atual para o produtor brasileiro? Olha, o produtor pode capturar essas posições ou fazendo contratos futuros, né, com exportadores, com empresas de, de porte que consiga oferecer esse tipo de, de negócio. Ele pode entrar no mercado e comprar opções, tá? Tá cara hoje, mas ele pode entrar e comprar opções, opção de venda. Essas opções de venda têm data e dia para ele fazer esse exercício, então ele precisa de aprender como é que isso funciona. É, então, ele ainda tem possibilidade, mesmo não tendo café, ele tem possibilidade de estar participando de desse mercado e estar vivenciando esses preços. E pode, inclusive, até participar e vender alguma coisa de futuro na própria bolsa, tá? É, é, é difícil, caro, porque ele tem que estar muito bem capitalizado, pagar ajustes e dar garantia em bolsa, mas que existem possibilidades dele estar participando desses momentos de alta, isso existe. E quando a gente olha para essa participação e ele coloca nessa conta o atual movimento do câmbio, Lúcio, quanto disso também está no radar do senhor e desses cafeicultores? A gente está vendo o dólar trabalhar abaixo de 5,80. Passa a não ser um problema tão grave quando a gente pensa no mercado de café, justamente por conta de toda a alta dos futuros negociados nas bolsas? Olha, o câmbio para o café, eu costumo dizer que ele é bem, sabe, ele, ele é uma faca de dois gumes, né? Porque, na realidade, se o câmbio desvaloriza muito, ele vai pagar mais caro pelos insumos, tá certo? É, então, não é uma coisa assim, uma correlação muito direta, tá certo? Então, há pouco tempo atrás, nós tivemos o câmbio a 6,30 e ele não, na realidade, o café continua subindo. Ele não é uma precificação é, tão, tão direta, principalmente nesse momento, para o café. Tá? O café hoje está muito mais, a precificação dele está muito mais envolvida com a oferta e procura, a baixa disponibilidade. Hoje, na minha opinião, eu acho que o café disponível da safra passada está em torno de 10%, 10, 12% do café colhido só disponível para ser comercializado, é muito pouco. Nós temos aí praticamente 5 meses para chegar na safra, então essa disponibilidade é muito pequena. Além disso, o dólar lá no futuro ele tem muita correlação com a taxa de juros. A nossa taxa de juros ela está bastante, a taxa interna aqui no Brasil está bastante pesada, né? Nós vamos aí caminhando aí para altas de taxa de juros e isso daí pode ajudar o mercado futuro de câmbio fazer uma precificação muito melhor para o produtor. Lúcio, e o senhor sente que os produtores estão fazendo isso? Eles estão avançando com essas proteções? Eles estão refinando essas estratégias de comercialização para não passarem por esse momento descoberto, mesmo que seja olhando para próximas temporadas, para próximas safras? Olha, é, estão começando, já estavam trabalhando, tá? Tem muita gente que já utilizou seus limites, tá? E a tendência do produtor é começar a reavaliar sua safra, reavaliar o seu potencial e fazer alguma coisa. Tem muita gente, tem muito produtor bastante machucado, que vendeu mais barato e tal, e que está receoso ainda de fazer. Mas o momento hoje, dos níveis que a gente está começando a, a ter oferta para trabalhar são bastante interessantes. Há poucos dias atrás eu estava conversando com um produtor e ele falou assim: puxa vida, dá para plantar, garantir um preço, irrigar e tocar a lavoura bem tocada, tal, quase sem risco, e ganhar um bom dinheiro
fazendo venda daqui para entrega daqui a 3 anos. Então, tem bastante coisa acontecendo, tem bastante gente, bastante produtores olhando esse mercado futuro e aproveitando as oportunidades que ele oferece. Lúcio, para a gente concluir a nossa conversa dessa quarta-feira, como é que o senhor está vendo as outras origens? Como é que a gente está vendo a recomposição das ofertas também em outras origens? Recentemente nós trouxemos uma matéria aqui no Notícias Agrícolas falando, por exemplo, que uma retomada, mesmo que parcial, da oferta colombiana, por exemplo, vai ser insuficiente para compensar as perdas que nós ainda amargamos na produção brasileira. Como é que nós temos que observar agora para as outras origens, pensando nessa composição da oferta global? Olha, a oferta global o café é muito difícil da gente aumentar a oferta global rapidamente, né? É uma das commodities mais complexas que existe, porque você tem da produção até do plantio até a colheita, você tem um tempo grande, né? Uma cultura de médio e longo prazo. Ela não é uma cultura rápida, é, é muito mais fácil a gente aumentar a oferta global se as condições brasileiras forem boas o suficiente para a gente ter uma safra boa em 2026 do que depender de outro país, né? Você vê que a Colômbia, é, o que eu acompanho de safra na Colômbia, está fazendo mais de 15 anos que ela vai de 10, 12 milhões, chega a 13 milhões, volta. Tá? A produção na Colômbia é difícil, tá? É, não é uma produção empresarial. Costa Rica, América Central, de uma forma geral, mesmo Honduras, que tentou crescer bastante, hoje já reduziu. Então, a produção nos outros países também é muito complexa. A gente não tem essa produção mais com mais liberdade, mais empresarial, mais empreendedora que a gente tem no Brasil. Então, é muito difícil é, a gente aumentar a oferta global sem contar com o Brasil, tá? A tendência é o Brasil continuar ofertando, sendo o principal player, com pouca concorrência entrando para suprir a oferta, pegar o lugar do Brasil Sim. no mundo aí. Eu não estou vendo muito é, acontecer esse fato com facilidade. Vamos acompanhar. Lúcio, quero muito agradecer a companhia do senhor conosco aqui no Notícias Agrícolas. Para nós é sempre um privilégio ter as suas análises, a sua experiência compartilhada com a nossa audiência. O senhor sabe, né? Aqui o senhor está em casa, então que mais vezes nós possamos estar juntos para a gente continuar atualizando essas informações. Obrigada. Carla, eu que agradeço e sempre pode contar comigo, sempre que eu tiver disponibilidade e algum assunto interessante para falar, nós vamos estar conversando. Com Uma boa certeza. tarde para todos vocês. Obrigada. Boa Obrigado. tarde para o senhor. Um abraço. Até a próxima. Até a próxima. Até mais. Bom, senhoras e senhores, aí é o experiente Lúcio Dias nos trazendo essas informações importantes. E veja que interessante essa perspectiva sobre a demanda, né? A demanda está contida ou a indústria está usando seus estoques remanescentes para se atender e se livrar, pelo menos em partes, dessas altas intensas? O mercado vai buscar os 4 dólares por libra-peso. Pode acontecer, tá batendo na porta. Já 3 dólares e 90. Vamos ver as cotações, como é que estão na Bolsa de Nova York. Nesse momento, os futuros do Arábica negociados por lá. Vamos ver como é que... E, aliás, já estamos perto dos... Já batemos os 13,90, mais de 2% de alta, já superou os 13,90 nesse momento. Já já a gente vai ter os números na tela, mas adiantando. Agora sim. O contrato março, 3 dólares e 89 mais 80 por libra. A gente tem um pequeno delayzinho aqui nessa tela, mas o mercado está subindo já mais do que essas altas já fortes. Então, o março, 3 dólares e 89 mais 80 por libra peso, 1,7% de alta. O maio, 3 dólares e 83 mais 55, 1,6% de ganho. O julho, 3 dólares e 75 mais 30, 1,6% de alta. E o setembro, 3 dólares e 64 com 1,4% de ganho. Então, temos essa movimentação intensa. O mercado está, aliás,
aquecendo esses ganhos, mais de 2% de alta. Vocês vão já ver essa atualização acontecer. E hoje é dia de alta para o dólar também. Tem uma pressão ainda abaixo dos 5,80, mas voltando a subir. R$ 5,79 frente ao real, 0,3% de ganho. Então, o mercado do café hoje, mais um dia para anotar ela no diário, na agenda do café. Hoje subi novamente e fiz novas máximas. Já pode mais esse dia registrar, né, como eu tenho dito, nas linhas douradas do mercado do café. É um momento histórico, oferta muito enxuta, a oferta nas demais origens não vai compensar as perdas que temos aqui no Brasil e tudo isso está no nosso radar muito forte aqui no Notícias Agrícolas. A gente conclui por aqui esse boletim, te convidando para continuar acompanhando a programação da TV Notícias Agrícolas até o final do dia, para que vocês sejam sempre os produtores rurais mais bem informados do Brasil. Até mais! Notícias Agrícolas, informação agro-relevante e conectada.